Hoje eu quero convidar você para refletir sobre as universidades federais. Mais uma vez, as universidades públicas que custam caro. A sociedade, você, todos nós, toda a sociedade paga para manter uma casta de privilegiados dentro da estrutura da universidade pública e que merece ser criticada, mas a quarta maior universidade federal brasileira, que é a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, a atual administração tem sido um desastre. Ela não apresenta os dados da sua qualidade. Acaba de sair, por exemplo, dados do Times Higher Education, que é um índice internacional parcial, e eu recebi aqui comentários de alguém que se apresenta como admirador, apreciador dos meus vídeos. É um professor emérito, professor titular, já aposentado pela UFBA. O que ele diz aqui? Muito pouco ou quase nada do que se produz na UFBA é de utilidade para a sociedade. E na recente avaliação internacional, pelo critério The Times Higher Education Ranking, a UFBA perdeu posições entre as universidades brasileiras e até mesmo do Nordeste, da região Nordeste brasileira. A primeira do Brasil, a USP, está entre as 250 e 300. Ou seja, a primeira universidade qualificada no Brasil não está entre as 200 primeiras, está entre as 251 e 300, que é a Universidade de São Paulo, mantida com recursos de ICMS do Estado de São Paulo. A segunda, também lá em São Paulo, é a Unicamp, que é também estadual, Universidade de Campinas, mantida com recursos da população de São Paulo. Está entre as 501 e 600, a Unicamp. Entre as 600 e 800 melhores universidades, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de São Carlos, que é de lá do interior de São Paulo também, a Unifesp, que também é de São Paulo, Federal de São Paulo, do estado de São Paulo, e PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Essas daí estão entre as 601 e 800 no ranking D. Entre as 801 e 1000 melhores universidades do mundo estão a Universidade de Brasília, UNB, a Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, UFPEL, a Universidade Federal, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a PUC do Rio Grande do Sul, e a Unesp, que é a Universidade também estadual de São Paulo, que está entre as 800 e 1000, né? Além da Universidade Comunitária de Caxias do Sul. E daí para frente, depois da milésima classificação, perto do fim do elenco, é que aparece a Universidade Federal da Bahia, atrás da Universidade de Alagoas. O curioso é que, pelo porte, a UFBA tem o quarto maior orçamento. Veja o orçamento da Universidade Federal da Bahia. Dinheiro vindo diretamente para manter o custeio da universidade em 2000 foi de mais de 162 milhões de reais. Isso custeio, dinheiro direto do MEC, além de outros recursos que a universidade pode arrecadar e que seus docentes também podem arrecadar, né? O quarto maior orçamento entre as federais do Brasil, tendo por isso a obrigação de ser melhor, utilizar com mais critério os recursos públicos. Pelo índice Time Higher Education, o que mais gera perplexidade é ver universidades de ilhas do Mediterrâneo, como Creta e Malta, com populações inferiores a 300 mil habitantes, e outras universidades de lugares conflitados, isto na Jordânia, por exemplo, uma universidade na Jordânia e no Líbano, estão muito mais bem posicionadas que a UFBA. Isso é absolutamente chocante, absolutamente chocante. E não é por culpa dos critérios de ranqueamento, que são os mais universais e abrangentes possíveis, justamente para permitir comparações. Por exemplo, se uma universidade não é boa em pesquisa, mas é muito boa em ensino, ela compensa. Então tem lá os critérios, qualquer um pode ver. É que essa administração
ela é orientada politicamente, há uma apropriação das universidades. O reitor aqui da UFBA é o mesmo presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Públicas de Ensino Superior. Eu tenho criticado, recentemente inclusive fiz uma crítica à paralisia da Universidade Federal da Bahia ante a Covid-19. Nós não contribuímos com nada para a sociedade, né, para tentar superar esse problema, ou melhor, para não ser injusto, contribuímos muito pouco. Eu recebi inclusive manifestações de apoio à crítica, mas também manifestações de pessoas, mesmo fora da universidade, né, em apoio a esse reitor e sua cabeleira. O reitor acaba de fazer um pronunciamento em relação a um corte de, se não me engano, de 30% previsto no orçamento de 2021. E no seu pronunciamento, transmitido, né, através do canal do YouTube, ele chega logo a bradar um documento lá que é o Código de Conduta dos Servidores da Alta Administração Federal. Quer dizer, esse código estabelece os limites da crítica, né? Eu espero não ser enquadrado nesse código. Eu tenho vários problemas nessa administração, inclusive esse reitor tem um processo administrativo que ele abriu contra mim para apurar denúncias infundadas, partidas de um grupo politicamente orientado da minha faculdade. Isso eu levei para a Polícia Federal para que fosse feita a investigação. Isso ocorreu em 2016, ou seja, há 4 anos. Até hoje, a comissão processante não chegou a uma conclusão, apesar das minhas cobranças. Eles bradam esse processo administrativo que partiu de acusações infundadas de gente ligada a facções do Partido dos Trabalhadores, né, facções ditas de esquerda, que estão entranhadas nessa administração. Afinal, a administração está totalmente loteada, a Universidade Federal da Bahia, né, os cargos administrativos são todos loteados entre representantes de partidos. Então eu tenho várias queixas, né, porque essa administração atual vai deixar a terra arrasada. Veja a nossa participação agora, neste momento da pandemia, né? E não se pode fazer crítica porque, olha, eu vou abrir um processo contra você. Eu nem vou falar aqui de um problema que eu tenho abordado em relação, nós aqui da Bahia, orgulhosos de sermos negros, etc, né? O quanto essa Universidade Federal da Bahia tem sido desleixada. Nós temos aqui na universidade, criada ainda na década de 1950, o Centro de Estudos Afro-Orientais, o CEAL, que já foi um ambiente de excelência da pesquisa sobre relações raciais, inclusive acolhendo setores do movimento negro, abria o seu espaço para o debate, né? A sede desse CEAL, que fica aqui no centro de Salvador, no 2 de julho, né, num prédio que pertence à administração federal, está caindo aos pedaços, infiltração e tal. E em 2017, 2018, eu fiz um trabalho, uma pesquisa, eu frequentei a biblioteca do CEAL durante uns 3 meses para produzir um livro, um e-book para um curso que eu sou professor, fui convidado na Faculdade de Direito, né? E via lá as queixas dos servidores do CEAL, do desleixo que essa administração tem para com aquele patrimônio onde há um acervo riquíssimo sobre a África, sobre as relações entre Brasil e África, etc, né? Eu escrevi para o atual reitor dizendo, olha, é preciso tomar providências. Ele respondeu, isso foi em 2018, ele respondeu dizendo, e tal. Logo a seguir se abriu um edital, chamado edital Pro-CEAL, que seria supostamente um edital onde servidores, professores, técnicos administrativos poderiam apresentar projetos, né, para tentar dar uma certa vida àquele CEAL, que é apropriado também, né? O CEAL virou um ambiente de negrófilos, gente lá da mesma faculdade da qual esse reitor provém, né, lá da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, né? Esse pessoal se apropriou do CEAL, você vai ver pelo sobrenome, tudo negrófilo, né, que faz parte da mesma entourage, né, da mesma curriola, né, e que não permite crítica, não permite o ingresso. Há um artigo, inclusive, de um servidor do próprio CEAL, servidor técnico administrativo, apresentado num congresso internacional, em que ele mostra isso, o como o CEAL virou também
um centro, em vez de defesa e de discussão da questão racial, né, um centro de sinecuras, dominado por 3 ou 4 sujeitos, uma briga interna terrível lá dentro, né? Ninguém está interessado nessa discussão, em melhorar coisíssima alguma, está interessado em receber recursos públicos, como ocorreu no edital Proceal, né? Foram contemplados, se não me engano, 30 projetos, né? Um projeto que eu apresentei foi também contemplado, dividir os recursos em 2 etapas, né? Chamou-se logo um grupo que tinha sido contemplado para a primeira etapa. Evidentemente que entre esse grupo estava gente da própria Correola, da própria administração do CEAL, né? Gente que foi contemplada para tentar recuperar o CEAL, né? Mas não se viu isso, não se fez projeto algum para recuperar o Centro de Estudos Afro-Orientais. Eu fiquei para receber na segunda etapa e desde então, desde 2019, venham cobrando insistentemente: cadê meu dinheiro? Vocês querem surrupiar o meu dinheiro? Eu fui contemplado no edital, né? Há cerca de um mês, depois de provocar o pró-reitor de pesquisa de pós-graduação, né, que era o mesmo, acumulava tanto a Pró-Reitoria de Pesquisa quanto a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, esse pró-reitor responde para mim dizendo: olha, eu estou encaminhando isso porque foi desmembrada a Pró-Reitoria, e agora eu estou encaminhando para o pró-reitor responsável por essa questão. Isso agora, no mês de julho de 2020. Então eu encaminhei a minha reclamação para esse pró-reitor. Ele imediatamente respondeu dizendo que nos próximos dias encontraremos uma solução, professor. Os próximos dias já se passaram 60 dias, quase 60 dias, sem uma resposta desse pró-reitor. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: o desleixo, né, a falta de responsabilidade dessa administração em discutir questões básicas da sociedade brasileira. Só sabe se queixar que não tem dinheiro público para manter essa sinecura e os seus projetos individuais, personalistas, dentro da universidade pública, que só sabe sugar dinheiro público. E a situação vergonhosa quando você vai analisar o lugar da Universidade Federal da Bahia no conjunto de universidades mundiais. E não estou aqui querendo nem comparar a Universidade Federal da Bahia com universidades do top, universidades do chamado primeiro mundo. Está perdendo para a Jordânia, um país em conflito, né? Está perdendo lá para Malta, para Creta. Eu estou querendo que você, que mantém os nossos salários, que mantenha a nossa estrutura, né, se aperceba disso, se assenhore disso, né? Recursos públicos mal administrados, mal gastos, por conta de uma opção ideológica, partidária, orientada, que pouco está se preocupando realmente com os destinos da nossa sociedade.